É considerado um serial killer, um criminoso que comete 2 ou mais assassinatos com perfil psicopata, seguindo sempre o mesmo modo e deixando sempre um tipo de assinatura macabra. No Brasil foram muitos assassinos em série que marcaram a nossa história policial, com crimes bárbaros e perfis assustadores, agindo com os mesmos rituais, antes e durante os assassinatos das vítimas. Normalmente um serial killer apresenta um comportamento aparentemente normal, trabalha e desempenha rotinas na sociedade e convive em grupos sociais. Por este motivo, estes criminosos são considerados sociopatas, pois vivem na sociedade de modo normal, mas conseguem de repente matar outras pessoas sem remorso algum. Confira agora quem foram os primeiros assassinos em séries do Brasil. Tido por todos como um homem elegante e apreciador de obras de artes, José Ramos, em 1963, na província de Porto Alegre, ficou famoso por suas linguiças de fabricação própria, que produzia junto com a sua mulher Catarina. Apesar desse perfil aparentemente honesto, supõe-se que ele produzia suas linguiças com uma carne muito especial, que era extraída diretamente das suas vítimas. Conhecido como linguiceiro da Rua Arvoredo, ele e a sua mulher Catarina atraíam pessoas para sua casa, as envolviam com uma boa comida e a promessa de uma noite quente com a bela Catarina. No entanto, as vítimas eram logo atingidas por um golpe de machadinha na cabeça. José tinha a ajuda do colega, o açougueiro Carlos Klausner, para esquartejar e fatiar a carne das vítimas para depois ser moída. Mesmo sendo seu amigo, Carlos também foi morto por Ramos devido a muitos desentendimentos. Os crimes só foram descobertos em 1984, chocando cerca de 20 mil habitantes da província de Porto Alegre. Muito tempo depois da vizinhança toda do açougueiro já ter se deliciado com as linguiças produzidas por José Ramos e Catarina. Ele foi condenado à prisão perpétua e morreu na cadeia. Catarina foi para um hospício, onde também ficou até o dia da sua morte. O número de vítimas é desconhecido, mas existem registros de alguns crimes e José Ramos pode ser considerado o primeiro assassino em série brasileiro. José Augusto do Amaral. Ele entrou para o exército e foi promovido a tenente na Guerra de Canudos em 1897. Integrou batalhões da polícia e tentou desertar quando foi preso. Ao sair da prisão, foi para São Paulo, onde passou a fazer bicos. Mas foi preso novamente com acusações de estrangulamento, estupro e mortes de 3 pessoas, sendo 2 das suas vítimas menores de idade. A forma de atrair era sempre a mesma, com uma conversa amigável, pagando um café, ou até mesmo presenteando com alguma coisa para depois atacar. A primeira vítima tinha 27 anos, a segunda 10 anos, e foi encontrada dias depois do ataque sem os braços. A terceira vítima, 15 anos de idade, mas até então a polícia não tinha nenhuma pista. Então um engraxate de 9 anos, que seria mais uma das vítimas de Amaral, conseguiu escapar e contou tudo à polícia. Amaral foi preso, torturado e confessou os crimes com detalhes. Ele morreu 5 meses depois de ser preso. Conhecido como Filho da Luz, Febrônio Índio do Brasil, em 1927 aterrorizou a população do Rio de Janeiro. Ele mesmo se deu seu apelido Filho da Luz, pois afirmava estar lutando contra o demônio. Seus crimes foram marcados pela situação em que suas vítimas foram encontradas, nuas e tatuadas com as letras D, C, V, X, V, I, todas mortas por estupro e estrangulamento. Ele abordava suas vítimas, jovens e crianças, com promessas de emprego. Depois as levava para a Ilha do Ribeiro, onde praticava os crimes e as abandonava. Ele foi preso depois de alguns familiares das vítimas o reconhecerem. Ele assumiu alguns dos crimes. O criminoso morreu aos 89 anos em um manicômio. Sempre seguindo o mesmo esquema de assassinato, José Paz Bezerra tocou o terror em São Paulo no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Ao todo foram 7 mulheres brutalmente assassinadas por estrangulamento, executadas por José Paz Bezerra, que também utilizou o nome de José Guerra Leitão, e ficou conhecido como o Monstro do Morumbi.
Os corpos das mulheres mortas eram abandonados em terrenos baldios do Morumbi, sempre com as mesmas características, nuas ou seminuas, com os pés e mãos amarrados, com uma corda improvisada com pedaços de suas roupas. A boca, o nariz e os ouvidos estavam sempre tapados com pedaços de jornal e papel amassado, além de uma tira de tecido que servia como mordaça e como um objeto de estrangulamento. Além de matar, Bezerra levava o dinheiro, joias e uma peça de roupa que dava de presente à sua esposa, que mais tarde denunciou o caso à polícia por não aguentar mais a situação. Com isso, ele fugiu para o estado do Pará, onde matou mais 3 mulheres, mas logo foi preso e confessou os crimes. Segundo a polícia, a razão dos seus crimes poderia estar ligada à sua infância traumática, pois ele escolhia as vítimas que tinham características físicas parecidas com a da sua mãe, que era prostituta, e o levava para os programas quando ele era ainda criança. Ele assumiu ter matado mais de 24 mulheres, mas foi condenado pelo assassinato de apenas 4 vítimas, pois foram relacionadas a provas concretas. Ele cumpriu pena máxima de 30 anos, foi libertado em 2001 e até hoje ninguém sabe por onde anda atualmente. O motoboy Francisco de Assis Pereira ficou conhecido como o maníaco do parque e tinha uma forma de atrair as suas vítimas que se repetiu em todos os seus crimes. Ele prometia uma sessão de fotos para moças que pretendiam seguir a carreira de modelo fotográfico. Uma vez que ele conseguia levá-las para o Parque do Estado na divisa da cidade de São Paulo com Diadema, Francisco as estuprava, espancava e matava por estrangulamento com o cadarço do seu sapato, ou com uma corda que sempre carregava na sua pochete. Conhecido como o maníaco do parque, Francisco conseguiu atrair 14 mulheres para o local, sendo que 5 delas conseguiram escapar com vida depois de serem estupradas. Após ter o seu retrato falado divulgado, o maníaco fugiu, mas foi capturado uma semana depois no Rio Grande do Sul, quando um pescador o reconheceu e o denunciou à polícia local. Francisco confessou que havia matado todas as 9 mulheres encontradas no Parque do Estado e foi condenado a 274 anos de prisão. Sobre o motivo que o levou a cometer os crimes, o assassino dizia que tinha um lado ruim dentro de si e não conseguia controlar. E também afirmou que foi molestado quando era criança por uma tia e violentado por um patrão na adolescência. Pessoas assim estão entre nós, disfarçadas e prontas para agir a qualquer instante, na rua, no trabalho ou até mesmo aí, do seu lado.